Analisar pela segunda vez o arcabouço fiscal, a Câmara dos Deputados aprovou o texto do projeto nesta terça-feira. A proposta retornou para análise dos deputados depois das mudanças feitas pelos senadores. Confira mais informações de Brasília, Yasmin Costa. Depois de um dia de muita reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, entrou no plenário e abriu a sessão para discutir o texto do arcabouço fiscal às 6 da tarde. O texto base do novo arcabouço fiscal foi aprovado com 379 votos sim e 64 não. A proposta aprovada pelos deputados acatou 2 das 4 mudanças feitas pelos senadores. Ficam de fora do limite de gastos os repasses do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e também os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Os deputados não aceitaram retirar do limite do teto de gastos os recursos para ciência e tecnologia e também não aceitaram a mudança no cálculo da inflação, que na prática abriria um espaço fiscal para o governo gastar cerca de 40 bilhões de reais. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, confirmou que para compensar o que não entrou no arcabouço, o Palácio do Planalto vai fazer ajustes nos valores da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O deputado Marcel Van Hatten criticou a aprovação do arcabouço fiscal. É um engodo, esse é um anti-arcabouço fiscal. Não é à toa que, mais uma vez, repito, o PT vem com uma série de medidas para achacar o contribuinte brasileiro, o cidadão brasileiro e agora, para não esquecer, inclusive o trabalhador. O presidente da Câmara fez questão de dizer que não existe crise entre legislativo e executivo. Lira avalia que o parlamento está comprometido com o Brasil. Nós estamos fazendo um esforço tremendo, ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informações. O arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. A nova regra autoriza o aumento dos gastos acima da inflação e determina que o crescimento fique condicionado ao aumento da arrecadação. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, a grande discussão é sobre corte de gastos, né? De que maneira a reforma tributária também é um complemento do que se aprovou nesta terça-feira. Tiago, a votação do arcabouço ontem deixou algumas lições importantes. Primeiro, o governo federal ainda não conta com uma base aliada sólida, tanto que a principal mudança defendida pelo governo foi rejeitado, que era aquele outro cálculo de inflação, o cálculo anual da inflação, que abriria espaço para o governo gastar até 40 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem. Então, isso ficou de fora. E o pano de fundo, claro, é a reforma ministerial que ainda não saiu. O PP, partido de Lira, que é um ministério importante, que é especificamente o Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo que tudo indica até agora, Lula não está disposto a ceder os anéis e os dedos. O PP quer também a presidência da Caixa Econômica Federal. Ontem, conversando com uma importante liderança do governo, eu ouvi que o PP terá sim um ótimo ministério. Ainda não se sabe qual. Provavelmente nem Lula sabe qual será essa pasta, mas será um ótimo ministério. Por outro lado, o Lira sabe da sua responsabilidade para com a sociedade e com o mercado. Portanto, ele não poderia entrar numa proposta, numa postura kamikaze de não votar o arcabouço fiscal. Então, ele votou o arcabouço fiscal, mas mandou recados duros. O governo tem que acordar, até mesmo quando quiser aumentar a arrecadação, se vai colocar essa proposta de taxação de offshores, que são aquelas contas dos muito ricos em paraísos fiscais, como um jabuti na MP do salário mínimo. Isso não pode acontecer à revelia do presidente da Câmara dos Deputados, como ocorreu. Isso precisa ser acordado com a presidência e, portanto, vai ser mandado como projeto de lei com urgência constitucional. São pequenas mudanças de entendimento. O Lira deu mais um voto de confiança ao governo, mas espera a sua contrapartida. Agora, Beraldo, essa questão da flexibilização desses quase 40 bilhões de reais no orçamento sobre o qual a Amanda falou, vai ser muito possivelmente discutida no contexto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
para o ano de 2024. Agora sim, com essa votação do arcabouço, abre-se espaço para que essa medida seja finalmente votada, já deveria ter sido votada. A grande preocupação do governo de jogar essa flexibilização para frente é porque o legislativo ganha mais uma margem, uma janela para negociar com o governo, inclusive apressar essa reforma ministerial. Pois é, Lívia, o que a gente vê de tudo que aconteceu em relação ao arcabouço fiscal, e não só isso, tudo que a gente está vendo o governo agir dentro do Congresso Nacional, é que é um governo que não sabe para onde vai. O PT se acostumou com aquela fórmula fácil do voo de galinha. Ele toma medidas que trazem algum tipo de alívio para a população, mas é um alívio temporário. Porque ele não está preocupado em olhar o potencial do Brasil e trabalhar para que esse potencial se desenvolva ao longo do tempo. Que as nossas conquistas como nação sejam conquistas duradouras. O que eles querem é fazer auê, fazer farra, anunciar PAC de R$1 trilhão, mas para fazer o quê? Porque vejam quantos bilhões são distribuídos aí com emendas parlamentares que servem para quê? Para qual projeto? Não há projeto de longo prazo no Brasil. Nós ficamos lidando com problemas elementares e que o governo quer é ter um desequilíbrio fiscal, porque é isso que esse arcabouço vai proporcionar ao governo. E aí, quando você olha o projeto que ele tem para o nosso país, é só o projeto para fazer fumaça. Não adianta o governo manter essa postura quando a economia brasileira vai desaquecendo, a situação de vida das pessoas que estão altamente endividadas em não só a taxa de juros Selic, mas a taxa de juros ao consumidor da maior do mundo. Quem que aguenta 400% de juros no cartão de crédito, no cheque especial? O Brasil está inviável e o governo não quer resolver esses problemas porque não quer esbarrar nos seus amiguinhos, não quer esbarrar em vários setores que estão lá ao lado do governo, apoiando o governo para se beneficiarem. Então, se não quebrar essa dinâmica, não adianta discurso, não adianta fazer festa. O Brasil vai continuar pagando a conta e o contribuinte não aguenta mais.